pessoal, me chamo Débora Ferreira e vamos ver Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga é dividida em 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, gente, gregos, na verdade, são helenos. Eles se chamavam de helenos. O grego, quem deu o nome de grego, foi os romanos. Porque os gregos, eles habitavam, né, eles moravam no território da Hélade. Isso é só uma curiosidade. Então, gente, o período pré-homérico que eu vou falar agora é sobre o povoamento e a formação da civilização grega. Então, o povoamento surgiu na Península Balcânica, no sul da Península Balcânica, no sudeste da Europa, na bacia oriental do Mar Mediterrâneo, entre os rios Ageu e Jônico. E foram, né, os povos que iniciaram esse território foram os cretenses, posteriormente os aqueus, jônicos e dórios. Por causa da localização geográfica, a Grécia era um território muito pequeno, tamanho da Paraíba, é bem pequeno o território, e o solo não era muito fértil, ele era pouco fértil. Por causa disso, eles investiram, né, o comércio marítimo, foi a principal atividade econômica deles. Isso é o período pré-homérico. É só sobre o povoamento e a formação da civilização grega. Agora a gente iremos ver o período homérico. O período homérico é sobre o poema de Ilíada e Odisseia. Então, Homero foi o que fez, né, o poema Ilíada e Odisseia, ou pelo menos atribui a ele. A Ilíada fala sobre a guerra de Troia e a vida de Aquiles, e a Odisseia fala sobre a vida de Ulisses e a volta desta guerra. E esses dois poemas, essa literatura, ela foi muito importante para o sentimento de unidade do povo grego. A sociedade era baseada no genus. Genus eram comunidades agrícolas autossuficientes, ou seja, comunidades gentílicas. A propriedade era comunal. O que no caso seria coletiva, uma comunidade coletiva. O pater, ele era o chefe dessa comunidade. No caso, ele era o chefe dos oikos. Oikos significa casa. Então, oikos é o quê? Unidade econômica, familiar, chefiada pelo pater. A propriedade era comunal, mas o comando, né, a questão política, era comandada pelo pater. E esse pater, dentro do oiko, né, dentro da casa, ele era o dono da esposa, o dono dos filhos, o dono da terra, o dono da casa, ele que comandava. E o pater geralmente era o mais velho. Quem era o pater era sempre, a maioria das vezes era sempre o mais velho. Também, pater deu origem a outras palavras, como pai, patriarcado, paternalismo. Pronto. A divisão de trabalho era igualitária, assim, a distribuição, era tudo dividido de igual modo. Agora, isso fazia com que não tivesse diferenças econômicas e sociais dentro da comunidade, dentro dos membros gentílicos, né, da comunidade gentílica. Com o crescimento demográfico, acabou acontecendo disputas pela terra. Porque lembra quando eu disse que a Grécia é um território pequeno e as terras não eram muito férteis, eram pouco férteis. Então as terras férteis que tinha muita disputa por elas. E o território era pequeno, então não dava para muita gente. Então com o crescimento das pessoas, acabou fazendo com que ocorressem essas disputas. E isso gerou uniões dos genus. Os genus se juntaram para combater essas disputas das pessoas que não tinham terra. Isso acabou acontecendo o quê? Não ocorrendo mais essa propriedade comunal, né? A terra, a propriedade não era mais de todas, não era mais coletiva. Acontecendo o quê? Gerando o quê? Uma elite. E essa elite, que era aquelas pessoas que herdavam os genus, né? Que herdavam os oikos, a casa, que são os eupátridas,
que significa bons filhos. Então, o filho mais velho do pater, o pater dava as terras para o filho mais velho. E esses filhos mais velhos, que herdava isso, com a união dos genos, eles tiveram uma ascensão, né? Então começou a surgir uma elite e acabou tendo essa diferença social, e começou a surgir essa diferença social entre eles. Com isso, com essas diferenças sociais, o que acontece? Acontece a diáspora grega, que é a saída dos gregos. Então as pessoas que não têm mais terra vão atrás de terras fora da península e para outros lugares, e eles vão para vários lugares. E essa elite, no futuro, né, mais para frente, torna-se a aristocracia, porque os pátres, os eupátridas, eles são a nobreza, né? Eles tornam a nobreza, eles têm todo o poder. Entendeu? Então agora entra o quê? O período arcaico. Vamos ver o período arcaico e a formação da polis. No período arcaico, vemos esse isolamento dos genos por causa das confusões e das disputas por terra. Aí não teve a união de alguns, então eles se isolaram. E nesse isolamento, o que acabou gerando, né, a formação e consolidação das estruturas das polis, cidade-estado. Por que cidade-estado? Porque cada cidade tinha a sua autonomia política e econômica. Então, é cidade-estado, porque elas tinham suas próprias leis, suas próprias administrações. Então, elas eram autônomas. Mas, ela tinha características em comum entre as cidades, que era, elas possuíam os mesmos idiomas, as mesmas tradições religiosas, algumas práticas culturais. Então, elas tinham essas características. Outra também, a Acrópole tinha na maioria das cidades. O que era a Acrópole? Era um lugar mais alto, né, mais elevado da cidade, onde eles administravam, né, as polis, onde ocorria toda a administração das polis, e era onde eles se defendiam se caso ocorresse alguma guerra. Porque o lugar era mais alto, eles podiam ver, eles podiam se defender. Com isso, né, a elite, né, que era os proprietários, que agora não é mais os genos e sim os aristocratas, os nobres, eles tinham total poder, né, político. Cada cidade tinha a sua maneira, né, assim, a sua organização política, e cada cidade tinha a sua forma de governo. Então, simultaneamente, várias cidades gregas tinha cidade que tinha monarquia, que era poder de um só, tinha cidade que tinha oligarquia, que era o poder nas mãos de poucos, e também tinha cidade que tinha tirania. E detalhe, a tirania não necessariamente era algo ruim, como hoje a gente vê que a tirania tem uma conotação bem pesada, porque na Grécia um tirano era aquele que chegava ao poder de uma forma assim não legal, assim, ele tomava pela força e acabava depois sendo realmente uma coisa ruim, porque eles acabavam agindo assim pela força. Pronto, aí com isso os aristocratas, né, em Atenas, que agora eu vou falar sobre Atenas, em Atenas esses aristocratas eles acabavam abusando muito do poder, e por eles ser nobres, por eles ser ricos, eles abusavam muito dos camponeses e da população mais pobre. E acabou assim tendo uma insatisfação social muito grande. Porque, além deles possuírem as melhores terras, né, as terras mais férteis, eles agora surgiu novos meios de riqueza. Assim, não era mais a terra que era rica. Tinha gente que não tinha terra, mas tinha moeda. Então, moeda era muito valioso, né? E também tinha gente que tinha pedras preciosas, metais. Então, assim, os nobres não eram só os ricos, né? Eles eram nobres, mas não necessariamente eram os únicos ricos. Agora tinha outros meios de riqueza. E essas pessoas ricas, que não eram nobres e não tinham terras, começaram a não aceitar mais esse poder que a oligarquia em Atenas. E o que aconteceu? Surgiu uma nova forma de governo, que foi a democracia. A democracia, né, como uma nova forma de governo em Atenas, surgiu com
Clístenes. E ele foi muito importante para a construção da democracia, e isso foi um marco importante até hoje, né? Até na sociedade atual. E Clístenes, ele entrou no poder e ele preparou, né, todo o governo e deu, né, esse poder basicamente para as pessoas, para o povo. Mas é o que aqui? Demos significa povo. Povo aqui não quer dizer que é todo mundo, né? Todos os gregos, todos os atenienses, não. Povo se limita só ao cidadão. Kratos, governo. E essa democracia era uma democracia direta. O que é uma democracia direta? No caso, um exemplo, né? Cidadã ateniense, eu não podia votar em alguém e esse alguém me representar. Não, eu me representava. Então, era uma democracia direta. Eu ia lá, me reunia na Ágora, junto com os cidadãos, e que essa Ágora ficava no centro das polis. Geralmente a maioria das polis tinha essa Ágora. E eu juntava com os cidadãos algumas vezes por ano. Isso era organizado pela Eclésia, que era uma assembleia. Então, nessa assembleia, na Eclésia, discutíamos sobre questões políticas, sobre guerras, sobre paz, eventos. Então, era tudo discutido. Por isso que era uma democracia direta. O próprio cidadão criava a lei. Então, assim, quando o cidadão criava a lei, ele pensava no que isso ia afetar diretamente para ele. Quando ele disse assim, vamos para a guerra, ele não estava falando que nem antes na oligarquia, que a aristocracia dizia, vai ter guerra, e o povo que ia para a guerra. Não, ele ia para a guerra. Então isso era muito importante, porque ele pensava antes de tomar as decisões. E o cidadão que criava a lei, a lei tinha o nome dele. Outra órgão, né, base para a democracia era o bulê, que ele era uma organização que analisava os projetos de lei e supervisionava os órgãos públicos, né? Então o bulê tinha essa função, tinha essa obrigação. Então quem eram os cidadãos? Quem eram os cidadãos atenienses? Eram homens livres, maiores de 18 anos, filho de pai e mãe atenienses. Então você vê que não era todo mundo, né? Que não era todos os atenienses que tinham direito à democracia. Então, excluía alguns grupos, excluíam as mulheres, porque as mulheres aqui tinham funções de cuidar das coisas domésticas, de cuidar da casa e dos filhos. Filhos estes, que forem homens, vão ser os futuros cidadãos. Então, os escravos eram excluídos para participar da Ágora. Os escravos eram excluídos. E quem eram os escravos? Eram os escravos nascidos. No começo eram escravos de dívida também, mas só que depois teve uma reforma de Salom que não é mais. Então era só escravos de nascimento e escravos de guerra, né? Espólios de guerra. E essas pessoas excluídas, esses grupos excluídos, os gregos chamavam de idiota, que são aqueles que não participavam de política, que não sabiam fazer política. É bem interessante, né? E porque eles só sabiam falar de si, não sabiam falar de política. Então, é muito legal isso. E o voto, né? As eleições eram umas eleições antidemocráticas. Por quê? Porque o voto era por eleição. Você botava lá seu nome e tal, e pegava e tinha essa eleição. E pra quê? Por que por eleição? Porque assim, por votação, assim, por sorteio. Por que tem esse sorteio? Pra poder chegar, né, a estar no poder. Porque assim, os aristocratas, os ricos, podiam comprar os camponeses, os pequenos proprietários de terra. Então, para que não ocorresse essa, digamos, corrupção, né? Para que não acontecesse isso, eles achavam melhor ser por sorteio. Então, no caso, teria que ser sorte. E essa pessoa ficava no poder apenas um ano. Para que não tome gosto, né? Porque eu acho que o poder corrompe.
Então é isso, né? O período arcaico se caracteriza todas nessas coisas e vamos entrar agora no período clássico. Então, gente, chegamos agora no período clássico. O período clássico, ele foi o auge da democracia ateniense, foi uma era de ouro, né, para Atenas. Os cidadãos atenienses podiam se dedicar à vida política, que no caso era o ócio criativo, até Aristóteles ele fala sobre isso. Então, os cidadãos eles podiam ficar na ágora, ali, conversando sobre política, se dedicar à literatura, se dedicar à arte, à arquitetura. Então, isso foi muito bom para a Grécia, né? Esse grande material, né, que os cidadãos faziam, construíam, desenvolviam ideias, eles conversavam, eles discutiam, tinha todas essas assembleias grandiosas que eles faziam na ágora. Mas, então, quem fazia todo o trabalho braçal? Eram os escravos, que era a base da sociedade ateniense, eram os escravos. Então, enquanto os escravos e aquelas classes excluídas estavam fazendo o trabalho braçal e todas as atividades, os cidadãos ficavam lá, na ágora, e debatendo, e conversando, e desenvolvendo a filosofia. Então, eu vou falar, né, sobre Esparta. Por que eu vou falar sobre Esparta? Esparta foi uma cidade-estado muito diferente das outras cidades. Eles viviam uma diarquia, que era poder, né, na mão de dois reis, e eles eram guerreiros, dominavam o estado, né, o estado dominava muito a cidade, os habitantes de Esparta, e essa sociedade ela se dividia em três, que era os espartanos, que era a elite militar, a maior parte, e a menor parte eram os habitantes da cidade. Isso era bem menor parte mesmo, minoria. Os periecos, eles eram livres, mas eles não podiam participar de política, então eles se dedicavam ao comércio e ao artesanato. E os ilatos, que eram um escravo, entendeu? Era escravo do Estado. Por exemplo, se eu, Débora, fosse cidadã ateniense e quisesse, vamos supor que um escravo trabalhasse na minha casa, então eu teria que alugar esse escravo do Estado, porque o Estado que detinha os escravos. Então a militarização foi a característica mais marcante em Esparta. Então isso é muito forte. O governo, para você ter noção, os filhos ficam com o governo, seus filhos homens ficam com o governo, para que eles sejam militares, sejam fortes, né? Se dediquem toda a sua vida na questão militar. E Esparta era muito forte na questão militar. Então, assim, infelizmente, né, o período clássico não para aqui, né? Toda a construção da cultura não para em Esparta. Mas também tem uma fase do período clássico que se caracteriza muito em guerras. As guerras médicas, que foi entre gregos e os espartas. Vitória dos gregos, os gregos ganham porque eles ganham. O que acontece? Eles criaram, né, os gregos com medo, né, inseguros com as invasões persas, criaram a Liga de Delos, visando o fortalecimento dos gregos. Então, a Liga de Delos foram impostos, né, impostos dinheiro que as cidades e estados davam para Esparta, para Atenas, davam esse dinheiro para Atenas, e Atenas administrava para esse fortalecimento das cidades. Só que Atenas pegava esse dinheiro para benefício próprio. Depois eu falo sobre isso. Mas a vitória mesmo entre os persas foi a vitória de Salamina. Então, gente, os 300, sim, gente, os 300 do filme existiram de fato, só que não tanto como o filme, né, fala aquela coisa toda, mas Atenas com medo dos persas, porque ia invadir, os persas iam invadir a cidade de Atenas. Atenas foi lá e pediu ajuda a Esparta, mas Esparta não quis ajudar. Depois, em última hora, mandou lá os 300, e os 300 perderam, né? Todos morreram ali na praia, entre aquelas colunas, né? Aquela entrada, né? Estreita
aquela entrada estreita para poder chegar em Atenas, porque não dava, eles perderiam se fosse por mar, né? Então eles tinham que ir por terra. Então aquela entrada era a única entrada para chegar em Atenas, e os 300 perderam nessa entrada, mas deu tempo do povo ateniense sair da cidade. Quando os persas chegaram em Atenas, já não tinha mais ninguém. Quando Atenas foi para a guerra, ocorreu de fato na cidade de Salamina, e foi ali na cidade de Salamina que os persas perderam. Então, vitória de Salamina, por isso que tem esse nome. Com isso, a gente retoma aquela história dos Delos, da Liga de Delos, que Atenas pega todo o dinheiro para si. O que acontece? Atenas fica muito poderosa, muito rica, e esse nome fica conhecido como imperialismo ateniense. O que? As cidades ficam sujeitas a Atenas, né, dominadas por Atenas, e as cidades não ficam satisfeitas, estavam totalmente insatisfeitas com essa situação, principalmente Esparta. Então Esparta entra num conflito com Atenas que fica chamada de Guerra do Peloponeso. E essa guerra Esparta ganha e Atenas fica muito fraca. Mas não só Atenas, gente. Todas as cidades gregas estavam muito fracas por causa dos conflitos e as guerras com os persas. E até Esparta mesmo estava muito fraca. E acaba gerando o quê? O conflito e enfraquecimento. E Filipe da Macedônia invade a Grécia. Filipe, vocês talvez não saibam quem é, mas sabem muito bem quem é o filho dele, Alexandre o Grande. E entramos no período helenístico. Com o período helenístico, né, Alexandre, ele é imperador, né, da Macedônia, e ele vai expandindo, tem toda a expansão do seu império. Então, o período helenístico quer dizer o quê? Quer dizer a mistura da cultura grega com a cultura oriental, porque Alexandre, ele foi educado por um filósofo grego, então ele conhecia muito bem a cultura grega, ele gostava muito bem da cultura grega, então ele fundiu a cultura grega em seu império. Então houve uma fusão da cultura grega no império de Alexandre, e isso fez com que todo o império conhecesse as culturas e a religião, a mitologia, tudo isso fosse conhecido tanto no Ocidente quanto no Oriente. Então, mas com a morte de Alexandre, há um conflito muito grande, né? Um conflito no seu império. O seu império acaba desintegrando e incorporando no Império Romano. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido todo o assunto. Deixei o material na descrição do vídeo aí embaixo, vocês podem ver em PDF disponível para vocês. E também peço que vocês curtem e compartilhem o meu canal.